Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando os nossos estudos do dia 7/11 de 2025. Pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal a gente vê que parece que está apresentando um pouco de cansaço já, né? Ele praticamente quase tocou o alvo ali do semanal. Então agora eu entendo que ele talvez comece a perder força, assim como ele já vem demonstrando. Então ele deu essa esticada em relação à média, certo? Então a gente tem que começar a ficar atento agora como ele vai se comportar. Uma vez que ele atinge os alvos, ele pode querer em algum momento entregar algum tipo de correção, certo? E aí seria uma correção aqui na região de topo anterior, seria uma correção bem pertinente. Então, e seria bem na região dos 50%, né? Então a gente entende que ele pode de repente vir fazer uma correção aqui, certo? Não quer dizer que isso vai ocorrer dentro de apenas uma semana, ele pode se desenvolver durante algumas semanas e depois vou retomar a alta, né? Voltar a retomar a alta. Isso, de fato, se ele quiser entregar essa correção, tecnicamente falando, fica mais interessante, fica mais bonito e fica mais técnico para poder buscar mais alvos para cima, certo? Mas, né, de acordo com o apetite, né, do mercado, a gente pode ter um desenvolvimento maior do preço. Ó, se a gente olhar para o diário, ele também está esticado, tá? Ele também está esticado, ele está longe da média, tá vendo? A gente começa a observar o cansaço do preço, ó, ele anda em relação ao dia anterior, 214 foi um dia bem forte aqui, né? Ó, no dia 5/11, então ele teve uma amplitude de 3.475 pontos, certo? Aí já na quinta-feira ele entregou um movimento bem menor, de 1.115 pontos, uma amplitude bem menor, tendo mais dificuldade de se desenvolver agora. Tá? Então o que eu estou vendo para o dia 7? Para o dia 7 pode ser, tá, que a gente tenha essa possibilidade de repente, se ele de fato estiver cansado, vir, né, buscar essa média aqui, né, do diário, certo? Seria aí uma movimentação, né, um pouco forte em relação ao que vem sendo apresentado, uma vez que você tem candles na faixa aí de 2.000 pontos, 1.800 pontos, então seria um candle um pouco maior, e aí a gente também só tá vendo candles verdes aqui, né, preponderantemente candles verdes para cima, apontando para cima, ou seja, vários pregões que a gente vem rompendo máximas históricas e vem continuando tendo fechamentos acima dos anteriores, certo? Então uma correção seria bem-vinda agora, mas se o mercado quiser, ele pode continuar subindo, mesmo estando esticado. Aí é o único cuidado que a gente tem que entender que estando esticado, né, a gente tem que tomar mais cuidado com as compras, não que elas não existam, mas que elas vão ficando um contexto um pouco mais sensível em relação a se posicionar, tá? Pelos 60 minutos, ó, apenas trazendo a informação que a gente cravou aqui a região, né, de retração ontem, a gente falou que a região de compra era dentro desse retângulo, pode observar no estudo lá do dia de ontem, e você vai ver do dia 6 que a gente falou que de fato esse local era a região de compra. Então ele chegou na região de compra, deu a compra, e para quem conseguiu comprar, deu para aproveitar aí um movimento na casa dos seus 1.000 pontos, tá? E foi o que ele ofereceu para o dia, né, 6/11. Agora, o que a gente está vendo? Ó, se a gente tirar um pouquinho o zoom do 60, a gente continua vendo aquela movimentação de impulsão, correção nas médias, impulsão, correção nas médias. E aqui, novamente, impulsão, correção nas médias. Então, a partir do momento que ele corrige nas médias, habilita novas compras, certo? Lembrando só com cuidado, que está mais esticado, né? Que o preço, né, já pode estar um pouco mais cansado, certo? Então entender agora, ó, eu vou fazer uma retração menor aqui para vocês,
os 60 minutos, contando com esse outro fundinho que ele deixou aqui. Então, pegando do topo até o fundo da 7 aqui, a gente vai ver, ó, que ele chegou, ele chegou na região de compra. Ó. Ele está na região de compra agora, bateu ali no 61.8 e aqui, ó, aqui está habilitado novas compras. Então, para quem está acreditando na continuidade, do preço, pode estar plantando a sementinha de compra aqui para buscar um novo movimento de impulsão, certo? Obviamente, tomando aquele cuidado que está mais esticado, né? De repente, ser um pouco mais conservador em relação às parciais, tentar tirar o risco até o topo, uma vez que ele pode falhar até antes do topo. Como é que você vai saber a região que ele pode falhar? Você puxa aqui uma retração do fundo da 7 até o topo, e aí você observa que essa região aqui ela é uma região mais crítica para ele, tá? Ele pode sentir essa região entre o 156, 158, 156, 160 até o 156, 315. Essa região aqui ela vai se tornar um pouco mais indigesta para o preço. Podemos até incluir essa faixa um pouquinho mais de baixo, de 50%, né? De 156.030. Aí você vai ver que fica bem perto do preço, né? Então, a gente tem a compra, tá vendo? Mas é uma compra que vai te deixar, de repente, mal posicionado se ele não tiver a força necessária para buscar o topo novamente. Ó, a gente tem um risco aqui de 285 pontos, 300 pontos, então você tenta buscar uma parcial pelo menos de 1 para 1 para tirar o risco, e aí depois disso você analisa se o preço se desenvolve ou não, tá? Isso é que eu estou vendo, tá? Não que você precise comprar, estou te mostrando as possibilidades aqui, porque aqui a gente não faz recomendação. Aqui é baseado no estudo que a gente está fazendo de mercado, e aqui são os meus próprios, né, os meus próprios trades que eu faço e gosto de fazer, tá bom? Olhando também, então, a possibilidade dele vir e falhar. Se ele falha aqui, aí ele começa a mudar o comportamento, porque ele pode vir, perder esse fundo, perder as médias, e aí a gente pode começar a tentar ter um movimento de desenvolvimento descendente. Obviamente que lembrando que tem aquela LTA que vem sendo respeitada há muito tempo, olha lá, ó. Tem vários toques nela, ó. Toque na LTA, toque na LTA, toque. Então são 4 toques na LTA, então a gente entender que ele vem respeitando essa região da LTA, tá? Entender que ali vai ser um empecilho para ele dar continuidade para baixo. Então, eu estou vendo esse cenário caso ele falhe, tá? Se ele não falhar, aí a gente vai abrir mais alvo para cima, uma vez que ele rompa a máxima do dia anterior, ou seja, uma vez que ele vem aqui para romper, aí a gente ganha mais alvo. Como é que a gente vai projetar esse alvo? É bem simples, tá? A gente pega a ferramenta de projeção, a gente clica aqui na mínima da barra 7 e na máxima do dia anterior, certo? E vem aqui até onde o fundo do preço que ele deixou aqui no 7. E aí a gente vai ganhar aqui uma possibilidade de 157.115 ali para 100%, certo? E também 158.125 para 161.8. Então, vou remarcar esses alvos aqui. Vou deixar os dois alvos marcados para a gente poder depois fazer a revisão no próximo estudo. Tá? Vou deixar aqui e vou deixar aqui. E esses são os alvos que o 60 está deixando agora. Isso é uma vez que ele não faça novos fundos. Fez novo fundo, aí muda o alvo, porque aí a gente tem que baixar aqui, ó, tem que mudar essa projeção de acordo com a região que ele chegar. Então aqui, né, onde está agora, se ele vir mais para baixo um pouco, aí a gente muda a projeção e aí a gente entende onde são os outros alvos. Combinado? Então é isso que eu estou vendo para o 60 agora, tanto para cima quanto para baixo. Lembrando que depois também, caso ele venha para baixo, ele também tem a dificuldade desse suportezinho, que é o fundinho que está aqui. Ó. Esse fundinho aqui ele vai ser importante. Lembrando que o 60 não tem ficado abaixo das médias, então enquanto ele continuar acima, eu fico mais com as compras, apesar de ter que ter mais cuidado, tá bom? E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, compartilha com os amigos. Né? Se você puder deixar um comentário, vai ser muito bacana. E espero que você esteja gostando dos nossos estudos, certo?
Olha lá o 15 minutos. O 15 minutos ele ficou um pouquinho mais enrolado aqui, ó, no final do pregão, né? Do dia 6, então ele ficou mais enroladinho aqui. Ele fez um movimento. A gente olhar pro 15, né, e pro 60, a gente vê que ele entrega o movimento que ele se propôs a fazer. Como assim, né? A gente pega o fundo aqui, ó, da 25, pega até esse topinho, vem aqui na correção, ó, ele entregou exatamente 100% do movimento, né? Ou seja, ele tem lá um 61.8, aqui vai confluir com o novo alvo de 100%. Então a gente tem essa nova possibilidade de buscar essa região aí dos 157.115, 157.100, que seria o 161.8 desta projeção e 100% daquela projeção nova que a gente fez. Então você vê que ele cumpriu o alvo. E depois disso, ó, o preço de fato sentiu e veio, né, perdendo força, não teve força também para se desenvolver para baixo, certo? Então o 15 também tentando se manter acima das médias, né? Se você olhar, já faz uns dias também que ele vem ficando bem preso, bem coladinho na média, né? Ele não consegue descolar. Às vezes que ele descola é os dias de movimento forte, como a gente teve. Perdão. A gente teve esses dias e aí ele movimentou e se afastou um pouquinho da média, mas no contexto geral, ó, o 15 vem ficando bem grudadinho nas médias aqui. Ele não consegue, né, se movimentar de forma mais forte para um dos lados, nem para cima, muito menos para baixo, né, nesses últimos dias, tá bom? E é mais ou menos uma visão parecida com a do 60. A gente entende que se ele vem para cima, ele tem que ganhar o topo, ele não pode falhar aqui. Se ele falha eventualmente aqui ou no rompimento, de repente se você tem um setup de rompimento falso, onde ele rompe o topo do dia anterior e aí começa a cair, você pode, né, plantar uma sementinha de venda se você acredita que ele vai, né, poder de repente se desenvolver para baixo, tá? E aí você pode buscar esse movimento de mudança de comportamento, de quebra de estrutura, e aí tentando perder esse fundo. E aí depois disso perdendo a mínima do dia anterior, tentando se desenvolver. E aí você tem um alvo, né? O primeiro alvo que eu vejo para queda, se você eventualmente for trabalhar a queda, é até a linha de tendência de alta, certo? Se a gente pensar nisso, a gente tem média ali do ponto que ele está agora, uns 1.500 pontos, quer dizer, uma boa amplitude para buscar um movimento, certo? E aí ali embaixo, obviamente, que se ele vier buscar essa linha de tendência de alta, eu vou ficar muito atento em plantar uma sementinha de compra aqui, por mais que ele chegue forte, que ele chegue, né? Quando ele me der um padrão de compra, eu vou querer testar uma compra aqui, uma vez que, né, essa linha de tendência de alta ela vem sendo respeitada já há alguns dias, ó, tá vendo? Ele toca na linha de tendência de alta e depois disso ele volta a subir. Então eu vou acreditar nesse movimento. Tá? Então, para o dia de hoje, vamos ficar atentos, certo? E tentar fazer boas decisões em relação aos trades aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando, não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até a próxima semana.